Quarta-feira, com o final da Liga Europa e jogos de volta da Copa do Brasil. As melhores análises, estatísticas e dicas para esses confrontos, agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quarta-feira, mais uma edição do Bets do Dia para falar de Liga Europa e Copa do Brasil, tá? São os destaques aí deste meio de semana. Vamos analisar os principais confrontos deste dia. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio Armando, com você também? Tudo ótimo. Vamos nessa? Quarta-feira linda, né? Quarta-feira é dia de futebol, temos Copa do Brasil e temos Tottenham United querendo salvar sua temporada, porque, pelo amor de Deus, que campanhas pífias esses dois times fizeram na Premier League e agora tem a chance de sair a temporada com um grande título, um título europeu, né? Então vamos que vamos para você, apostador, começar a análise desses jogos agora. Muito bem, vamos lá, né? Jogo quarta, às 4 da tarde, lá no San Mamés, em Bilbao. O Bilbao que estava na semifinal poderia jogar, né? A final em casa. Jogo único, né? É, jogo único lá na Espanha, mas certamente estádio lotado é até muito mais fácil, né? Na Europa você se deslocar, dúvida, né? Você sim. que é um torcedor pelo mundo e morou lá, você nem sabe se compara, né? que é muito mais tranquilo. Então, e mais barato, mais acessível Isso. também, né? Então teremos muitos torcedores do Tottenham e do United aí, certamente, com certeza, no estádio San Mamés. Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena? Vamos lá, vamos começar, né? Inclusive tem o QR Code aqui, tá, galera? Aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita o aplicativo do Game Arena, que é pra você poder se embasar, né? E esse jogo, Fábio Armando, ele é muito... É parecido à análise dos dois times, né? Porque são dois times que fizeram campanhas péssimas na Premier League, dois times que vêm de 2 derrotas seguidas, dois times que até o retrospecto recente ali é bem parecido, né? Foram os dois times que ficaram as duas posições acima da zona de rebaixamento da Premier League, né? 16º, 17º, não, 16º, 17º, né? É isso mesmo. Cara, inacreditável, tá? É absurdo o que fizeram esses dois times, mas aí podem salvar a temporada com o título europeu, né? É isso, vamos focar nos confrontos da Liga Europa, né? Porque eles foram muito mal no campeonato inglês, mas na Liga Europa, na semi, o Tottenham eliminou o Bodo Glimt, né? Com duas vitórias. E o United venceu 2 vezes o Bilbao, né? A gente vai ver aí. Também grandes resultados, né, velho? 4-1 e 3-0, inclusive. Então são times que na Liga Europa estão bem, mas se a gente pegar jogos do Campeonato Inglês, muitas derrotas, né? Muitos jogos que tomam gols. Cara, o United teve esse jogo que a gente precisa destacar também nas quartas de final contra o Lyon, que foi absurdo, né? Lá na prorrogação. Foi 5-4, mas no tempo normal foi 3-3, né? Isso. Aí o Lyon fez o 4-3 na prorrogação e, cara, o United fez o 4-3, tomou a virada, né? Cara, surreal. Enfim, eu acho que eu buguei. Não, é isso. Enfim, mas enfim, eu sei que havia sido empate. Havia sido 3-3, aí o Lyon fez o 4-3 na prorrogação. Aí virou pra 5-4. E o Tottenham virou, tipo, aos 118... O United virou aos 118, 121. Gol de Maguire ainda mais pra deixar as coisas ainda mais... Se a gente pegar semifinal e quartas de final, Tottenham e United fizeram gol em todos os jogos, tá? Sim. Tanto na ida como na volta. Né? E se a gente pegar praticamente toda a Liga Europa, as equipes também fizeram gols em todos os jogos, inclusive, salvo engano, estão invictos, tá? Não perderam na Liga Europa, então um jogo aí... E realmente 2 equipes que fizeram uma boa Liga Europa. A temporada não foi boa, mas a Liga Europa chega aí, de fato, as 2 equipes que desempenharam melhor. Velho, a quantidade de gols do United é absurda na Liga Europa, tá? Ele fez 2 fora de casa contra o Lyon, aí em casa, no tempo regulamentar, ele fez 3, no jogo completo fez 5, contra o Atlético Bilbao ele meteu 3 fora de casa e 4 em casa. Então, realmente, na Liga Europa, o time tá muito bem. Eu acho que é um parâmetro interessante pra gente utilizar, né? E o Tottenham é a mesma coisa, tá? O Tottenham na Liga Europa, o Bodo Glimt era um adversário muito duro, sobretudo fora de casa. E conseguiu vencer lá dentro. O Bodo que havia eliminado o Lazio, não foi? Nas quartas. Isso. Então, assim, 2 times que, na competição europeia, chegam forte. Eliminou o Frankfurt, né? Vencendo na Alemanha, também, né? Então, de fato, bons resultados. Bom, momento Bet Nacional... Favoritismo é de quem, Matheus? Muito pouco do Manchester United. Mais uma vez é importante lembrar que não existe fator mando de campo aqui, né? O campo é neutro e também mas é um jogo o United único. já jogou lá, né? No São Mamés. Ah, tem esse ponto, na semifinal. Então tá mais habituado. Talvez bem, por né? isso o leve favoritismo, né? Bom, eu realmente acho que o United é levemente favoritismo, mas é difícil confiar no United, tá? Se a gente tivesse um empate ou o United com mais de 1.5, pô, talvez até... Se fossem invertidas as odds aqui, tá? 1.49 no dupla hipótese do United, eu acho que valeria a pena. Seria uma boa aposta. Mas difícil cravar aí um vencedor, né? São 2 times com anos muito parecidos, né, velho? Campanhas muito ruins na Premier League, mas que focaram ali na Liga Europa e acabaram conquistando bons resultados na reta final. E um deles vai para a Liga dos Campeões, E um deles vai jogar... jogar... que vale além do título, vale uma vaga na Champions para times que
não disputam já há alguns anos, né? Pois é. E aí, velho, a gente tem ambas marcam pagando em 75. Eu gosto muito porque eu acredito que tende a ser um jogo movimentado, tá? Tanto pelo contexto da partida, por ser uma final, eu acho que são duas equipes que condicionam para o jogo ser aberto. E o retrospecto recente, eu não vou nem dizer o retrospecto recente, o retrospecto da temporada dos dois times condiciona muito para isso, tá? Sistemas defensivos que deixam a desejar, mas ataques interessantes. A gente viu o United, a quantidade de gols absurda que vem fazendo na Liga Europa. Então gosto muito do ambas marcam com odd 1,75, ao meu ver, é a melhor pedida. Muito bem, então de cada daí para Tottenham e United, vamos focar no ambas marcam. Um jogo difícil, né? Um jogo difícil, que não é fácil, mas a nossa missão é uma dica pré-jogo, então vamos se basear nas estatísticas, né? Sobretudo na Liga Europa, confiar em pelo menos um golzinho de cada time nessa grande final. Bom, vamos para o Brasil, porque tem Copa do Brasil, tá? Jogos de volta da terceira fase. Nesta quarta temos duelo alvinegro, né? Atlético Mineiro e Maringá. Vamos colocar na... Maringá não é alvinegro não, é pô. Alvinegro, não? É Maringá verde, é preto. Eu não sei se ele é tricolor, se o branco entra nas cores. O uniforme é predominantemente verde e preto. Na verdade é só branco, né? Não, e tem justamente também a versão só preta e a versão só verde, né? É monocromático. Isso, sabe, bom. Quarta, 9h30 na Arena MRV, a ida foi 2-2, tá? O Atlético vai ter que vencer para se classificar no tempo normal. E o Maringá, eu acho que não é um adversário bobo não, velho. É um trabalho já de longo prazo. É um time que na Copa do Brasil já chegou a surpreender, né? Venceu o Flamengo numa terceira fase. Tomou uma goleada depois. Mas não é a primeira vez que ele chega numa terceira fase da Copa do Brasil. É um time que conquistou o acesso da Série D para a Série C ano passado e que começou bem a terceira divisão. Eu acho que é um forte candidato, inclusive, ao acesso para a Série B. Então, não sei se a tarefa é tão fácil para o Galo assim não, tá? Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor o momento aí das duas equipes, né? O Galo que vem de um empate contra o Cruzeiro, foi pior no jogo, tá? O Cruzeiro foi melhor, o Cruzeiro poderia muito bem ter saído com a vitória. Antes disso, havia vencido na Copa Sul-Americana o Caracas por 3-1, venceu o Flusão por 3-2 no Campeonato Brasileiro, havia perdido pro Iquique, mas ali foi com time alternativo, né? Nesse jogo, meio misto ali, pelo menos. E antes disso, havia vencido também no Campeonato Brasileiro o Juventude por 1-0. E chegamos ao resultado lá do jogo de ida, né? O 2-2. E aí, o que esperar desse Atlético? Tem uma missão difícil, mas é um time de Série A contra a Série C, né? Não deixa de ser, né? A gente... mostrar que não vai ser fácil, até porque foi 2-2 com o Maringá tendo um pênalti não marcado, né? Poderia ser 3-2 Maringá, mas em casa eu acho que a tendência é o Atlético ser superior. Vamos ver o Maringá, porque o Maringá é um time que tem uma tendência de muitos gols nos seus jogos, né? A gente vê estilo de jogo do Maringá. Ambas marcam, bate com muita frequência, né? Jogos muito movimentados aí, ó. A gente teve mais de 3,5 em 4 dos últimos 5, né? Pois é, e o Ambas Marcas bateu nos últimos 5 jogos do Maringá, tá? Ele já teve 3, quer dizer, foram 3-3-2 que ele teve nessa... Porque teve um 3-2 contra o Guarani lá na estreia também, tá? Cara, é um estilo de jogo, assim, eles adotam muito a questão da linha de impedimento, às vezes, né? Uma linha de marcação muito alta, isso aí acaba condicionando para um jogo um pouco mais aberto. Não sei se contra o Atlético Mineiro a postura vai ser meio que essa, né? Até porque é interessante pro Maringá, eventualmente, aí um empate e levar o jogo pros pênaltis. Mas, velho, basta sair um golzinho cedo, o Galo vai propor o jogo, vai buscar o resultado, né? Até porque o empate não é interessante pro Atlético Mineiro, levar esse jogo pros pênaltis. Então, eu acho que isso, de toda forma, mesmo com o Maringá mudando um pouquinho a proposta do seu jogo, eu acho que é uma partida que tende para gols, tá? O retrospecto diz muito sobre isso. Muito bem, então vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Galo e bem alto, hein? A odd é muito baixa, né, velho? 1,27 só. E aí, por causa dessa odd baixa, bom, a gente confia na vitória do Galo, né? Mas o handicap, a gente teria que pegar um handicap menos 1,5. O handicap menos 1, ele também não tem odd de valor. Ou seja, confiar que o Galo vai vencer por 2 gols de diferença. Velho, eu já tenho um pezinho atrás, tá? Esse Maringá não é bobo nem nada. Velho, ao meu ver, um 2-1 Atlético Mineiro é um palpite muito provável para esse jogo, velho. Muito provável. Acho que o Galo vence, né? Pode ser um 2-0, um 3-0, 2-1. Eu acho que teria que ser um jogo de gols, tá? 3-1, 3-2 pro Galo eu também não descarto. E aí, qual é a grande questão aqui, velho? O mais de 1,5 gols do Atlético Mineiro, ao meu ver, seria a melhor pedida, ainda não tem uma odd tão boa assim quanto eu gostaria. Apenas 1,44. Para o apostador que quiser esperar um pouquinho ali o ao vivo, eventualmente, né? 5, 10 minutos de jogo, não sai o gol do Galo, essa odd vai estar mais alta. Mas vai correr o risco de sair um gol cedo, que pode muito bem acontecer. Então, por isso, velho, pré-jogo, eu acredito que a melhor opção acaba sendo o mais de 2,5 gols. Por que aqui e não o handicap? Porque aqui a gente abre margem para um 2-1 Segreen também, tá? Pode muito bem ser 3-0 Galo também, tá? Não descarto. É um time de Série A contra um time de Série C. Se o Galo fizer um gol muito cedo, se o Maringá se expor, pode ser um jogo que seja goleada do Atlético Mineiro. Então aqui a gente abre margem para mais possíveis resultados, ao meu ver, e acaba sendo a melhor pedida para o confronto. Muito bem, então mais de 2,5 fica sendo a nossa sugestão de aposta aí para Atlético Mineiro e Maringá.
Seguimos falando de Copa do Brasil porque tem duelo paulista, Corinthians e Novo Horizontino. Vamos colocar na tela as informações desse jogo, né? Quarta, 9h30, lá na Neoquímica Arena. A ida, o Corinthians venceu, né? Já em Novo Horizonte, 1-0, tá bem encaminhado. Pois é, bem encaminhado, o Corinthians vem de vitória no Clássico, né? Mudança no treinador, com o Dorival deu uma melhorada. Vamos dar uma analisada aí no retrospecto recente das duas equipes, né? Saber como chega também aí o Tigre do Vale e o Novo Horizontino para esse jogo. Vem de vitória. Antes vamos analisar o Timão, né? Venceu o Santos por 1-0 nesse último jogo disputado. Antes havia vencido o Racing, que é um placar magro, mas enfim, foi o suficiente aí para o Corinthians, né? E antes é que ele não vivia um momento muito interessante. Veio de 2 resultados aí ruins, ele acabou se complicando ali até um pouquinho na Sul-Americana, né? Quando ele empata com a América de Cali. Mas é um time que vem marcando seus gols, né, velho? Vem deixando gol aí em todas as partidas. Teve uma grande vitória antes que foi contra o Inter, contou com expulsão e venceu na ida o Novo Horizontino por 1-0. É um time que marcou gol dos últimos 6 jogos que disputou. Depois desse 4-0 contra o Flamengo, as coisas deram uma leve melhorada aí, né? São 6 jogos, ele só perdeu 1, sendo 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É isso, né? Foi a estreia do Dorival, né? Esse jogo aí contra o Novo Horizontino, então com ele marcou gol em todos os jogos. É, e deu uma melhoradinha já também, né? Bom, vamos para o Novo Horizontino, né? Time da Série B do Campeonato Brasileiro, já está há algum tempo por lá. Venceu o Atlético 2-0. Grande placar. Né? Empatou em 2-2 com a Ferroviária, duelo paulista na Série B. Perdeu do Atlético Goianiense. Andou a campanha instável, né? Ali não tá... Aí perdeu do Corinthians na Copa do Brasil. Aí antes, pela Série B do Campeonato Brasileiro, boa vitória contra o Atlético Paranaense. Ainda está ali... um campeonato de meio de tabela, né? Mas sonhando com acesso, a diferença está pouco ali para o G4. Então, tá na briga também ainda na Série B. E na Copa do Brasil tem uma missão difícil, né? Vai ter que vencer o Corinthians para levar para os pênaltis ainda. Então, é uma missão nada fácil para o Novo Horizontino. Empatou muito, né, velho, o Novo Horizontino. Só tem uma derrota na Série B, que foi para o Atlético Goianiense fora de casa, mas muitos empates de fato. E o fator ter perdido em casa, eu acho que acabou complicando muito. Se ele tivesse um empatezinho, talvez a gente pudesse trazer outra abordagem. Mas com essa derrota já em casa, complicado para o Novo Horizontino, né? Bom, vamos para o nosso momento bet nacional na tela aí, né? Porque o favoritismo é do Corinthians, mas uma odd ali muito interessante, boa, né? Acima de 1,50. E aí, acreditamos numa nova vitória do Corinthians? Cara, o Corinthians deu uma melhorada, né, velho? Isso é um fato. Já conquistou o resultado no jogo de ida e é o que eu acho que pode condicionar muito para mais uma vitória do Timão, né? O Corinthians não tá jogando esse futebol aí mil maravilhas, mas ele vai pegar um Novo Horizontino que vai precisar se expor, que vai precisar se lançar em dado momento. O Corinthians vem de 2 jogos seguidos sem tomar gols. Não tomou gol também do Novo Horizontino lá no jogo de ida, né? São 3 jogos aí já com o Dorival, dos 6 que disputou sem sofrer gols. Então, velho, eu acho que isso acaba dificultando um pouco a análise em termos de gols, tá, para esse confronto. É um pouco difícil a gente confiar que o Novo Horizontino vai deixar seu golzinho nessa partida e, consequentemente, por causa da odd já ser 1,66, eu acho que, em termos de custo-benefício, acaba sendo a melhor aposta desse confronto, né? Como eu disse, o Novo Horizontino vai precisar se expor em dado momento, vai precisar buscar o resultado, o empate o elimina. E isso vai dar margem para o Corinthians conquistar o resultado. Jogando em casa, o Corinthians é muito forte, então, em casa, contra um time de Série B, pagando 1,66, gosto muito e acho que é a melhor opção para o confronto. Muito bem, então, dica dada aí para Corinthians e Novo Horizontino, vamos confiar na vitória do Timão jogando em casa aí pela Copa do Brasil. Seguimos falando de Copa do Brasil, agora Flamengo e Botafogo, mais o da Paraíba, né? Jogou com o Botafogo do Rio no meio de semana, empatou e agora tem o Botafogo da Paraíba, venceu a ida, né, em São Luís, com o mando do Botafogo, por 1-0, São Luís no Maranhão, porque o jogo foi vendido, tá? Então, só para quem não sabe, o Botafogo não mandou em João Pessoa, onde é a sua cidade. Jogo de volta, Maracanã, o Flamengo que já disse aí que vai poupar, porque tá todo mundo muito cansado. O Flamengo reserva, e aí, dá pra confiar? Na ida o Flamengo foi reservão também ali, né? Inclusive o gol foi do Joshua, né? Que foi a estreia profissional dele, salvo engano. Se não foi a estreia profissional, foi o primeiro gol profissional, né? Mas enfim, deve jogar ali com um time alternativo, vários garotos, eventualmente, mais uma vez, e isso acaba condicionando, ao meu ver, na análise dessa partida, tá? Vamos dar uma olhadinha no Game Arena, vamos ver como chegam aí as duas equipes. É uma disparidade muito grande, né? A gente tá falando de um time de Série A contra um time de Série C, e o Belo que não vive um grande momento, né? Teve uma mudança de treinador aí, acabou empatando no último jogo, já teve uma melhora, inclusive, aí no desempenho, mas o retrospecto recente do Botafogo da Paraíba não é bom, e tem pela frente um Flamengo que, por mais que jogue o time reserva, é um dos melhores, se não for o melhor elenco do Brasil, né? Bom, o Flamengo vem de empate contra o Botafogo, 0-0. Antes havia vencido a LDU por 2-0, venceu o Bahia por 1-0, empatou com o Central Córdoba em 1-1. O Flamengo tá com esse alerta ligado da Copa Libertadores, né? Tá com a cabeça muito preocupado lá também. E antes havia perdido para o Cruzeiro por 2-1. É um time que nos últimos 5 jogos, ele tem errado poucos gols, tá? É um time que nos últimos 5 jogos só marcou 5 gols. Então, assim, o ataque
teve um períodozinho bom ali, né, que ele mete 4-0 no Corinthians, teve um 6-0 no Juventude, mas esses dois jogos destoaram muito. De forma geral, se a gente puxa a temporada toda do Flamengo, normalmente são vitórias simples, como foi no jogo de ida, né? 1-0, 2-0, 2-1. Então eu acho que essa acaba sendo uma tônica para esse confronto, levando em consideração esse fator físico do Flamengo. Colocar um time alternativo, né? E também nem se doar tanto, digamos assim. Já fez o resultado no jogo de ida, deve controlar. Eu acho que a tônica da partida é essa aí. Já o Botafogo da Paraíba, né, vem de 5 jogos sem vencer, né, empatou com o Maringá 1-1, né, pela Série C, perdeu do Floresta em casa, perdeu do Guarani, perdeu do próprio Flamengo, né, naquele jogo de ida, e antes disso havia empatado com o ABC em 0-0, né, então são 6 jogos, na verdade. 6 jogos, né? Ele só vence na estreia da Série C, que foi 3-0 4 empates e 3 empates e 3 derrotas aí nessa sequência. De fato, não é uma boa forma. Mas trocou de treinador, né? Contra o Maringá já deu uma melhorada, um time difícil fora de casa, conseguiu desempenhar melhor. Mas, enfim, é um jogo que o Flamengo é franco favorito, como a gente vai ver agora. No nosso momento Bet Nacional, favoritismo absurdo. Talvez o maior favoritismo, né, desses jogos de quarta-feira que a gente está analisando aqui. 1.12, é isso? 1.12 e a odd do Belo é 20.37. Quanto é o gol do Botafogo, só pra... Torcedor do Belo aí que tiver confiante num golzinho, 2,31. Aí já é muito baixo, né? Aí é melhor confiar na vitória pagando 20 mesmo. Se for pra bingo por bingo, né? Bom, pois é, tá? Esse jogo do Flamengo, velho, eu acho que passa muito pelo que a gente falou, velho. Até pode pintar uma goleada, mas eu não acredito muito, tá? Acho que não vai ser uma sonora goleada. Talvez um 3-0, 4-0, não sei. Ou até mesmo 3-1, eventualmente, né? Pode acabar pintando. Então, velho, melhor do que apostar numa diferença de gols a favor do Flamengo, que a gente teria que pegar um -2 ou um -2,5. Ou seja, o Flamengo vencer por 3 gols de diferença, eu acho que é muito, tá? Inclusive, eu enxergo mais valor até aqui no handicap mais 2,5 do Belo, que paga 1,77, o Belo poderia perder por até 2 gols, mas, ao meu ver, a melhor opção para essa partida vai ser a vitória do Flamengo combinado com menos de 4,5 gols no jogo. Aqui eu acho que a gente tá bem seguro, tá? Não imagino uma sonora goleada tipo 5, 6-0, né? Pode sair até 4 gols, velho. Até se o Belo deixar seu golzinho, um 3-1 ainda é green. Então, eu acho que a gente tá bem seguro aqui, porque é a tônica aí nos jogos do Flamengo, né? Acaba não sendo jogos com uma margem muito grande. Como eu disse, o Flamengo só fez 5 gols nos últimos 5 jogos. Então, assim, não vive lá esses grandes momentos, tá com a cabeça preocupada ali com a Copa Libertadores. Vai ser um time reserva também, né? Vai com o time reserva. Então, acho que por esses fatores, essa aqui acaba sendo a melhor opção para a partida. Muito bem. Então, dica dada aí para Flamengo e Botafogo, né? É a vitória do Flamengo e o menos de 4,5 gols no jogo. Bom, vamos fechar com Copa do Brasil também, duelo nordestino, tá? Fortaleza e Retrô, mas também outro jogo entre Série A e Série C, né? Jogo quarta e 7 da noite lá no Castelão. O jogo de volta aí lá na Arena Pernambuco foi 1-1, né? Então o Fortaleza precisa fazer o resultado. Pois é, Retrô eu acho que não é um time bobo nem nada, né? É clube novo aí, né? Que já vem se provando no cenário, pelo menos ali regional, né? Já chegou em 3 finais de campeonato pernambucano, perdeu as 3, é verdade, é trivice pernambucano, mas já saiu da Série D, chegou na Série C, tá se estruturando, tem peças conhecidas, inclusive, aí do futebol nacional, né? Então eu acho que pode complicar a vida do Lion aí, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor o que esperar deste confronto, né? Retrospecto, eu acho que a gente tem que relativizar muito, como o Fábio já mencionou, é Série A contra a Série C. Agora, o Fortaleza no último jogo que disputou tomou um 3-0 do Vasco, né? Levou um baile de Fernando Diniz. Não foi uma partida tão ruim, o placar pode até se dizer um pouco mentiroso. O Fortaleza, sobretudo ali no primeiro tempo, né? Dos 15 ao final do primeiro tempo, jogou melhor que o Vasco da Gama. E antes disso, vinha bem o Lion, tá, velho? Vinha de 2 boas vitórias, 4-0 e 5-0. Pela Libertadores, meteu 4 no Colo-Colo, né? Aí empatou com o Bucaramanga também em 0-0, eram 3 jogos seguidos sem sofrer gol. Criou muito, né? E aí destoou esse último Apesar jogo, de não ter marcado contra o Bucaramanga, ele criou São 2 jogos sem fazer gol, mas ele criou muito nos 2 jogos. E antes havia feito 9 gols, né? Em 2 jogos, né? Então, de fato... Parece que gastou os gols. Bom, vamos ver o Retrô, né? O Retrô que na Série C jogou nesse final de semana e conseguiu vencer, né? O Itabaiana, time da zona de rebaixamento, 1-0. Perdeu do Caxias, 2-1. Perdeu do Floresta, 1-0. Fora ele vai mal, né? Conseguiu empatar com o Fortaleza 1-1. Em casa também venceu o Figueirense, né? Pela Série C. Fora, perdeu da Ponte Preta. E em casa empatou com a Tombense também, Série C. Uma campanhazinha ali de meio de tabela, né? Na Série C, 2 vitórias até aqui. Time que fora de casa deixa bem a desejar, comparado ao retrospecto como mandante. Perdeu para o Caxias. Perdeu para a Ponte Preta e qual foi o outro fora? Perdeu para o Floresta. 3 jogos, 3 derrotas, né? Como visitante aí na Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo entre eles foi um jogo com muitas finalizações. Acho que foram um jogo bem aberto. 20 finalizações para cada lado, 20, 21. Assim, foi um jogo que as duas equipes procuraram gol. Acho que a tendência também vai ser jogo de volta, jogo né? de gols. Placar igualado. Deve ser um jogo bastante movimentado. Vamos ver agora
as odds para esse confronto no nosso momento bet nacional, o favoritismo é do Fortaleza e bem grande. Muito grande, velho. 1,27. E aí, como essa odd ela é muito baixa, ao meu ver, acaba prejudicando um pouco aí a nossa análise. Por quê? O handicap, ele, ao meu ver, acaba não tendo valor, tá? O -1 é muito baixo e o -1,5 paga 1,83, que é uma odd boa, beleza. Mas assim, para cravar uma vitória por 2 gols de diferença do Lion, tem um pezinho atrás. Esse Retrô não é bobo nem nada. 2-1 é um palpite que, ao meu ver, muito plausível para esse jogo, tá? O Retrô é um time que cria muito. Eventualmente pode deixar seu golzinho. Então, ao invés de ir no handicap, uma opção que eu gosto bastante para esse confronto é o mais de 1,5 gols do Fortaleza. Aqui eu já acho que a gente tá bem mais seguro. Porque basta o Fortaleza fazer 2 gols. Se for 2-1, é green. Se for 2-2 ainda, é green também, tá? Então, considerando que o Retrô é um clube perigoso, um time que cria muito, não descarto o Retrô fazer um golzinho. Então, eu acho que 2-1 é um palpite muito viável. Prefiro focar na quantidade de gols do que na diferença de gols a favor do Fortaleza. E essa aqui eu considero uma aposta muito boa, tá? Muito boa de verdade, porque o Fortaleza, por mais que ele venha de 2 jogos sem fazer gols, ele tem criado muito, né? É um time muito forte ofensivamente com o Vojvoda. Tem muitas peças de ataque. Meteu 5 no Juventude, meteu 4 no Colo-Colo. Então, 2 golzinhos contra o Retrô em casa, eu gosto bastante. Por isso, essa vai ser a nossa hot bet. Stake dobrada aí. Vamos com 100zão em 2 golzinhos do Fortaleza. Muito bem, então de cada daí para Fortaleza e Retrô, 2 gols do Fortaleza, aí a nossa principal sugestão de aposta para o dia e para esse confronto. Então a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Lembrando, jogue com responsabilidade, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Você que está vendo esse vídeo, joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma dica aí boa para essa quarta-feira, para você qual é a melhor aposta aí para esse meio de semana de futebol. Valeu, Matheus Montenegro. Tamo junto, até a próxima.